Irmãos, a paz do Senhor para todos. No livro de João, no seu capítulo 4, o versículo 7 a seguir, conta o relato de Jesus com o encontro com a mulher samaritana. Para não causar escândalo, Jesus, que é onisciente e sabia que a mulher, àquela hora, meio-dia, viria buscar água naquele poço, Jesus manda os discípulos ir à cidade comprar comida. E ficou à margem daquele poço, à beira daquele poço, porque Jesus sabia que aquela mulher viria e que ela seria uma porta aberta aos samaritanos, que seria através delas que os samaritanos o acolheriam. Quando falo em samaritano, eu estou me referindo a 10 tribos de Israel, apesar de algumas pessoas falar muito mal dos samaritanos por falta de conhecimento. Samaritano é aquela história, é a causa do pecado de Salomão, que dividiu o reino no filho Roboão e Jeroboão. Quer dizer, o filho dele é Roboão, Jeroboão foi o outro. Tudo bem, mas não é isso que eu vou falar. E para não causar escândalo, Jesus vem. E aquela mulher vem, tem aquele diálogo entre Jesus e a mulher. Tem aquela passagem que ela diz, Jesus chama teu marido, ela diz, na verdade não tem, Jesus faz uma revelação de toda a sua vida. E Jesus começa a falar do amor de Deus, do amor de Cristo, das mudanças para ela. Mas aquela mulher estava com uma visão futura. Mas Jesus mostra para ela que o que ela esperava no futuro, que o futuro havia chegado. E aquela mulher diz assim, Senhor, nossos pais, isso é, os samaritanos, diria que eles teriam que adorar naquele monte lá em Samaria. E os judeus diziam que eles tinham que adorar em Jerusalém. Então os samaritanos não queriam, os reis, não queriam que o povo fosse para Jerusalém, com medo do povo migrar para Jerusalém. E o pessoal lá de Jerusalém não queria, as duas tribos lá, não queria que eles fossem congregar em Samaria, com medo deles migrar para Samaria. Então, um dizia o lugar de adorar é Jerusalém. O outro dizia o lugar de adorar é em Samaria. E Jesus diz para aquela mulher uma coisa que quebra todos os tabus. Jesus diz assim para aquela mulher, agora, a hora vem, e agora é a hora, que nem Jerusalém, nem Samaria. E que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque o Pai é espírito e importa que os que o nele adorem em espírito. Mas eu já falei muitas vezes do que Jesus falou aqui, estou repetindo novamente essa questão de adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando Jesus fala adorar a Deus em espírito e em verdade, Jesus está afirmando que existem falsas adorações. Nunca saberemos ao certo quando alguém está adorando a Deus. Certo, ela sabe. A pessoa ou ele sabe que está adorando a Deus. Quando há uma comunicação entre quem está adorando entre o adorador e o adorado. Hoje as pessoas, na verdade, elas são treinadas para reverenciar o líder daquele local e não a Deus. Elas são treinadas para isso. E elas não sabem sequer o significado da palavra adorar a Deus, adoração. Adorar é um estado de espírito. É uma busca persistente até encontrar um estado de espírito em que você se desprende desse velho eu. Se desprende dessa velha criatura. Se desprende do secularismo e começa a enxergar a grandeza de Deus. Tão somente a grandeza de Deus. Porque quanto mais um homem se aproxima de Deus, menor ele fica. Você observa o profeta Isaías. Foi muito bom nos primeiros capítulos do livro de Isaías, quando ele começa profetizando para os demais. Que maravilha! Isaías, ele
Ele profetiza 7 ou 8 vezes para as nações. Isso é o começo de Isaías. Ele começa do capítulo 1 ao capítulo 6. Há várias profecias de Isaías. Mas quando ele tem um encontro real e pessoal com Deus, a visão de Isaías, de um adorador, mudou completamente. Ele olha para si e diz: ai de mim que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e moro no meio do povo de impuros lábios. Isaías enxergou a diferença entre Deus e o homem. Agora estava mais fácil adorar a Deus. Então as pessoas acham que cantar é adorar a Deus. Acha que pregar é adorar a Deus? Que evangelizar é... Não, adorar a Deus é um estado. Possa ser que você adore a Deus cantando. Mas não significa que todo mundo que canta adora a Deus, porque adorar é o estado de espírito e ele é individual. Certa feita alguém ficou zangado comigo porque eu disse: na igreja o culto não é coletivo. Há uma diferença. Ele torna-se coletivo quando mais de uma ou duas pessoas começam a adorar a Deus e em espírito e em verdade. Então aquelas pessoas tornaram o culto coletivo. O culto foi uma benção. Uma benção para quem? Para aqueles que aprenderam o verdadeiro sentido de adorar a Deus e se desprenderam das coisas da sua volta, do velho eu. E começaram a engrandecer aquele que é e que sempre será o Senhor de todas as coisas. Deus está acima, irmão, de todas as coisas. Precisamos aprender a adorar a Deus. A Bíblia diz, Jesus disse, em espírito e em verdade. E é verdade, porque a Deus ninguém engana. As pessoas podem enganar a todas as pessoas, mas a Deus, como enganar a Deus? Então, adorar é um ato de desprendimento da velha criatura. E você começa a enxergar as suas miserabilidades, as suas fraquezas, e começa a engrandecer a um Deus tão grande e maravilhoso, que apesar de todas as nossas falhas, apesar de todos os nossos defeitos, Ele enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar. Então, adorar a Deus é um estado de espírito. É por isso que eu digo, eu vou continuar dizendo, alguns pastores de algumas igrejas, o pessoal fala da Igreja Universal, não sei mais o que. Ora, eu quero falar para o povo da Igreja Universal. É uma das igrejas que você vê mais adorando a Deus. Não importa o que seus líderes façam. Aquela igreja é a igreja que adora mais ao Senhor. Porque quando a televisão pega, você vê um culto na Igreja Universal do Reino de Deus. Você vê 90% das pessoas de olhos fechados, com as mãos erguidas. Ali é um estado de espírito. Elas não estão olhando para um lado, não estão olhando para o outro. Elas não estão trocando mensagem no celular, não estão atendendo o telefone, não. Elas estão de olhos fechados, glorificando aquele que foi e que é o Senhor da nossa vida. Então pense nisso. Adorar a Deus é um estado de espírito. O fato de você cantar, o fato de você orar, o fato de você pregar, isso não significa que você esteja adorando a Deus. Adorar a Deus é quando você se desprende de si mesmo, dessa velha criatura, das pessoas que estão à tua volta, para engrandecer, para enaltecer, para dizer que só Jesus é bom. Apesar da luta que você esteja passando, no mar que você esteja, você continua agradecendo a Deus, como fez, como diz aquele relato do profeta Joel. Pense nisso.